Os Estados Unidos anunciaram tarifas adicionais de 25% a 50% sobre o aço e alumínio canadenses, medida que Ottawa classificou como ilegal e injustificada. O Canadá fornece 75% das importações de alumínio dos Estados Unidos e produz 80% do alumínio primário da América do Norte. Em resposta, Ottawa aplicou tarifas retaliatórias sobre mais de 90 bilhões de dólares, defendendo a necessidade de proteger trabalhadores e empresas nacionais. O impacto para os consumidores americanos foi imediato: aumento de custos em produtos que utilizam alumínio. O que parecia uma simples disputa comercial rapidamente se tornou um realinhamento econômico na América do Norte. Em poucos meses, fábricas fecharam nos Estados Unidos, empregos foram perdidos e a demanda por energia caiu no Centro-Oeste. O Canadá, por sua vez, ganhou vantagem industrial inédita em décadas. Enquanto Washington estava paralisada em impasses partidários, Ottawa executava um plano claro: construir novos portos, firmar contratos de defesa com a OTAN e países do Indo-Pacífico e fechar acordos de longo prazo de fornecimento de energia verde para a Europa e Ásia. Agora, o alumínio canadense, vendido a preços mais altos, abastece desde veículos elétricos até fuzelagens de caças militares. Os Estados Unidos acreditavam que tarifas protegeriam suas indústrias, mas acabaram fortalecendo o Canadá. O cenário deixou claro: não é apenas comércio, é uma disputa por liderança industrial. Pouco antes da entrada em vigor das novas tarifas, Washington surpreendeu aliados ao dobrar de 25% para 50% as taxas de importação, amparada na seção 232 da Lei de Expansão do Comércio. Oficialmente, a Casa Branca dizia proteger setores estratégicos, mas os números mostravam outra realidade. Cortar o Canadá foi atingir o coração industrial americano. O mercado reagiu de forma explosiva. O preço do alumínio saltou para $1.325 por tonelada no Centro-Oeste, recorde histórico. Gigantes como GM, Ford e Boeing se viram entre absorver custos altíssimos ou reduzir produção. Como resumiu Mark Richardson, fornecedor aeroespacial em Ohio: nunca vimos os preços oscilarem tão rápido. E o pior é que não há plano federal para lidar com isso. O impacto não ficou restrito às fábricas. Analistas alertaram que o efeito cascata atingiria desde a segurança no emprego até o consumo de energia. Algumas pessoas já estão preocupadas, sem saber se precisam procurar outro trabalho, disseram. Custos mais altos levam à produção mais lenta, e isso significa menos consumo de eletricidade. A queda na demanda reduziu a receita das concessionárias, que já enfrentavam dificuldades para manter a infraestrutura. Foi uma reação em cadeia, e Washington acendeu o pavio. Na fábrica da Alcoa em Davenport, Iowa, o supervisor Mike Jensen relatou à rádio local que a produção caiu drasticamente. Antes trabalhávamos 3 turnos sem parar. Agora mando gente para casa mais cedo 2 vezes por semana. É possível ver o estresse no rosto deles. As hipotecas não esperam os preços estabilizarem. Do outro lado, em Ottawa, o clima era calmo e estratégico. O governo canadense investiu $1,5 bilhão canadenses na modernização da fundição Alouette, uma das maiores da América do Norte, e fechou um contrato de longo prazo com a Hydro-Québec para fornecimento de energia limpa e barata, garantindo custos estáveis por anos. Para a engenheira Sophie Gagol, isso significou segurança no trabalho. Estou aqui há 14 anos e nunca vimos algo assim. Não é só equipamento novo, é saber que estaremos aqui daqui a 5 anos. O Canadá não reage de forma emocional, comentou Sarah Thompson, da Brookings. Eles tratam isso como uma chance de reconstruir sua cadeia de suprimentos de forma permanente. O plano deu resultado. Em semanas, o país fechou contratos de fornecimento com o UE e Japão sem tarifas, aumentou exportações para Reino Unido, Singapura e Itália, e atraiu fundições asiáticas que deixaram os Estados Unidos em busca de custos menores, energia limpa e estabilidade política. Luke Bush, dono de uma extrusora em Trois-Rivières, disse que o mercado se abriu como nunca. No mês passado enviamos nosso primeiro pedido para Osaka. Há 10 anos isso seria impossível. Mas Ottawa pensava além do lucro imediato. Preparava uma reconfiguração logística para que seu alumínio não dependesse mais da infraestrutura americana. O passo seguinte surpreendeu Washington. No fim do primeiro trimestre de 2025, o governo declarou oficialmente o alumínio hidrelétrico limpo um ativo nacional estratégico, na mesma categoria que petróleo e minerais raros, garantindo supervisão rigorosa das exportações, subsídios e investimentos de longo prazo para consolidá-lo como base da indústria verde canadense. O centro dessa estratégia era o porto de Saguenay, em Quebec. Antes, mais de 70% das exportações passavam por portos e ferrovias americanas, sujeitas a tarifas, atrasos alfandegários e instabilidade política.
Ottawa decidiu encerrar de vez a dependência da infraestrutura americana. Foram aprovados 2,3 bilhões de dólares canadenses para expandir o porto de Saguenay, capaz de receber navios de até 69 mil toneladas e aumentar em 15 milhões de toneladas sua capacidade anual. Quando concluída, a nova estrutura permitirá exportações diretas para a Europa e Ásia sem tocar em solo americano. Para sustentar isso, uma ferrovia de 375 quilômetros ligando a fundição Alouette às docas foi modernizada com recursos federais e provinciais, reduzindo em 28% o tempo de embarque e cortando quase 12 dólares canadenses por tonelada nos custos de transporte. É soberania comercial construída com aço, concreto e vontade política, disse Pierre Gagnon, CEO da autoridade portuária, ao La Presse. Nossos produtos sairão nos nossos termos. A prefeita Julie Dufour chamou a obra de mudança geracional. Mais empregos, novos comércios e jovens retornando à cidade. A expansão se encaixou no novo mecanismo europeu de ajuste de fronteira de carbono, em vigor desde outubro de 2025, que tributa fortemente alumínio com alto teor de carbono, mas isenta a produção hidrelétrica de Quebec. Segundo a Associação Europeia do Alumínio, isso pode gerar economia de 180 a 200 euros por tonelada em tarifas, vantagem que os Estados Unidos, dependentes de fundições a carvão e gás, não conseguem replicar. Ottawa destinou ainda $1 bilhão canadenses para integrar o porto ao corredor de veículos elétricos de Ontário e ao polo de baterias de Manitoba, formando uma cadeia de suprimentos interna e limpa. Alumínio de Quebec, baterias de Manitoba e montagem final em Ontário. Só em 2024, as exportações de veículos elétricos subiram 22%, e projeções indicam que podem dobrar até 2027. O efeito geopolítico foi imediato. O Canadá redesenhou sua rede logística e produtiva de forma a contornar completamente os Estados Unidos. Eles reduziram o risco frente à imprevisibilidade de Washington, avaliou Angela Carter, da Universidade de Waterloo. Mas o próximo passo visava um setor ainda mais sensível: a defesa. O alumínio aeroespacial é vital para fuselagens, mísseis, blindados e satélites. Em 2024, 42% das importações americanas desse material vieram do Canadá, chegando a 60% em alguns programas estratégicos. Com o fechamento de fundições nos Estados Unidos em 2025, o Pentágono entrou em alerta. Não se constrói um F-35 ou um planador hipersônico sem alumínio de precisão, advertiu Frank Kendall, ex-subsecretário de Defesa, ao Defense One. Ottawa percebeu a vulnerabilidade e agiu. No orçamento de 2025, aumentou os gastos com defesa em 6,2%, reservando 700 milhões de dólares canadenses anuais para a produção de materiais aeroespaciais e integração às cadeias de defesa da OTAN e do Indo-Pacífico, sem alarde, mas com cálculo estratégico. O objetivo de Ottawa era claro: reforçar o fornecimento upstream, ampliar a capacidade de fundição, melhorar o controle de qualidade metalúrgica e garantir contratos de longo prazo com gigantes da defesa como Airbus, Lockheed Martin e BAE Systems. O impacto veio rápido. A divisão canadense da Rio Tinto, líder mundial em alumínio de baixo carbono, fechou 3 novos contratos plurianuais de defesa no segundo trimestre de 2025, priorizando o metal canadense para programas de aeronaves civis e militares. Segundo fontes da Aviation Week, o alumínio verde canadense passou a valer 15% a 18% mais no setor de defesa por atender aos padrões ambientais e às exigências de precisão metalúrgica da indústria aeroespacial avançada. Enquanto isso, fabricantes americanos sofriam pressão. O Escritório de Orçamento do Congresso alertou em julho de 2025 que a volatilidade no preço do alumínio poderia gerar $1,3 bilhão em custos extras para programas do Pentágono nos próximos 2 anos. Já havia atrasos visíveis. A produção do F-35 em Fort Worth, Texas, registrou 3 meses de atraso na entrega de peças devido a gargalos no fornecimento de alumínio de precisão. A estratégia canadense não visava apenas o mercado interno. Ottawa diversificou parcerias com Japão, Austrália e países da UE, garantindo compradores prêmio mesmo diante de instabilidades políticas em Washington. Eles reduziram o risco do setor de defesa como fizeram com o alumínio, disse James Fenn, economista de defesa da Memorial University. Isso é doutrina. Para os Estados Unidos, a tarifa sobre o alumínio, que deveria proteger a indústria doméstica, acabou aumentando a dependência militar de um aliado que agora formava novas alianças. E o Canadá não parou. A próxima fase do plano ia além de metais e defesa, mirando a corrida pela tecnologia verde, um setor onde os americanos já estavam ficando para trás. Os resultados já apareciam. As exportações canadenses de veículos elétricos cresceram 22% em 2024, segundo a Statistics Canada, e podem dobrar até 2027, conforme projeções da Bloomberg NEF, se os investimentos em infraestrutura seguirem no ritmo atual.
A base disso era uma cadeia de suprimentos integrada, alumínio leve de Quebec, baterias de lítio de Manitoba e Ontário e montagem final no corredor automotivo de Ontário, tudo movido a energia hidrelétrica. Na fábrica de baterias LG Stellantis em Windsor, o técnico Marcos Rivera, 27 anos, disse que a demanda parecia infinita. Meu pai perdeu o emprego numa fábrica em 2009. Agora ele diz que estou ajudando a construir o futuro. O lítio foi peça-chave. O Canadá produziu 22 mil toneladas de carbonato de lítio equivalente em 2024, alta de 14% sobre 2023. Com projetos como Namaska Lithium, Quebec, e Snow Lake, Manitoba, em expansão, a produção deve passar de 35 mil toneladas anuais até 2026. Não é só matéria-prima. É controle total, da mina ao showroom, explicou José Moren, analista da Clean Energy Canadá. O capital acompanhou. A Stellantis investiu 5 bilhões de dólares canadenses em uma nova fábrica de baterias em Windsor com a LG Energy Solution. A Tesla assinou, no fim de 2024, um contrato de fornecimento de longo prazo para alumínio e níquel canadenses, citando sustentabilidade e segurança de fornecimento. No segundo trimestre de 2025, o Canadá superou a Alemanha no número de novos projetos de veículos elétricos anunciados. A política comercial do Canadá acompanhava seu desenvolvimento industrial. Os acordos verdes de Ottawa com a UE e o Reino Unido garantiam acesso livre de tarifas para veículos elétricos e componentes, desde que cumprissem limites rígidos de emissões. Fabricantes americanos, ainda dependentes de materiais mais poluentes, estavam sendo deixados de fora desses mercados. Cada ponto percentual de redução de carbono é uma vantagem competitiva, disse Michael Harvey, vice-presidente da Câmara de Comércio do Canadá. O Canadá construiu seu sistema para acumular esses pontos em grande escala. Enquanto isso, o setor americano de veículos elétricos sofria com cadeias fragmentadas e falta de políticas claras. Os subsídios da Lei de Redução da Inflação ajudavam internamente, mas compradores estrangeiros ficavam receosos pela instabilidade política dos Estados Unidos e possíveis restrições nas exportações. Segundo a Agência Internacional de Energia, o crescimento das exportações de veículos elétricos dos Estados Unidos em 2024 foi menos da metade do ritmo canadense. O que Ottawa criava ia além de carros e baterias. Era um modelo que unia segurança nacional, resiliência comercial e política climática numa estratégia industrial única, usando isso para dominar o setor antes dos concorrentes. O próximo passo do Canadá mostraria que esse crescimento não era passageiro. Ao transformar sua força em tecnologia verde numa moeda diplomática, Ottawa começava a mudar a forma como aliados e rivais negociavam comércio, defesa e clima. Em meados de 2025, o sucesso canadense ia muito além do alumínio, lítio ou baterias. Tratava-se de converter esses recursos em poder diplomático. Cada carga de alumínio de baixo carbono, cada tonelada de lítio e cada bateria pronta tornavam-se moeda de troca em negociações estratégicas. Nos primeiros 6 meses de 2025, o Canadá assinou 3 grandes acordos, uma parceria de tecnologia verde de 4,6 bilhões de euros com a UE para investimentos conjuntos, um acordo de 15 anos com o Japão para fornecimento de energia limpa e alumínio livre de tarifas para seus setores automotivo e aeroespacial, e uma expansão do CPTPP garantindo acesso preferencial a veículos elétricos e baterias canadenses. Esses acordos garantiram mais de 12 bilhões de dólares canadenses em contratos até 2030, segundo o Ministério do Comércio Internacional. Deixamos de ser exportadores de commodities para virar parceiros estratégicos, disse a ministra Mary Ng, ressaltando que essa transformação mudou a posição do Canadá nas negociações de comércio, defesa e clima. O recado para os parceiros era claro: montadoras alemãs, pressionadas a cumprir metas zero emissões até 2035, podiam contar com um fornecedor politicamente estável, com preços de alumínio muito mais estáveis que os dos Estados Unidos, segundo o relatório da Associação Europeia do Alumínio na Ásia. Japão e Coreia do Sul viam no Canadá um jeito de diminuir a dependência da China sem perder qualidade ou cumprir padrões ambientais. O Ministério da Economia do Japão estimou que o acordo sobre alumínio economizaria 450 milhões de dólares ao setor aeroespacial japonês durante sua vigência. Essa rede crescente de acordos estratégicos chamou a atenção de Washington. Em audiências no Congresso em julho de 2025, executivos aeroespaciais e automotivos dos Estados Unidos alertaram que os acordos canadenses consolidavam mercados onde os Estados Unidos já não conseguiam competir. A senadora Maria Cantwell foi direta: estamos entregando setores inteiros a um vizinho que está nos superando em todas as negociações. Para Ottawa,
As críticas confirmavam o sucesso da estratégia. Ao amarrar suas forças industriais em acordos de longo prazo, o Canadá se protegia de guerras tarifárias futuras e transformava qualquer tentativa de isolamento econômico em prejuízo para seus parceiros. Mas o comércio era só parte da estratégia. Paralelamente, Ottawa aplicava o mesmo método na diplomacia de defesa, usando sua reputação como fornecedora confiável para ganhar influência na OTAN e nos diálogos de segurança do Indo-Pacífico, preparando o terreno para impactos em Washington que iam muito além da economia. Na área de defesa, o Canadá estava prestes a assumir um papel tão crucial que até os generais mais próximos dos Estados Unidos teriam que reconhecer sua importância estratégica. Em 2025, a influência econômica canadense começou a se traduzir diretamente em peso dentro das principais alianças de segurança globais. Ottawa aumentou seu orçamento de defesa em 6,2% em relação ao ano anterior, destinando 700 milhões de dólares canadenses anuais para a produção de materiais aeroespaciais e para a integração nas cadeias de suprimentos da OTAN e da região do Indo-Pacífico. Esse investimento não foi para aquisição de armas caras, mas para fortalecer capacidades upstream, expandir a fundição de alumínio de alta pureza, modernizar o controle de qualidade metalúrgico e assegurar contratos plurianuais com gigantes da defesa como Airbus, Lockheed Martin e BAE Systems. Dados do Departamento de Defesa dos Estados Unidos de 2024 mostram que 42% das importações americanas de alumínio de alta pureza vieram do Canadá, e programas específicos de mísseis e satélites dependem de fornecedores canadenses para quase 60% de suas necessidades. Isso criou uma alavancagem silenciosa, porém poderosa, em setores onde os Estados Unidos não podiam substituir facilmente seus fornecedores sem enfrentar altos custos e atrasos. O papel do Canadá tornou-se indispensável. No segundo trimestre de 2025, a divisão canadense da Rio Tinto anunciou 3 contratos de defesa de longo prazo, priorizando alumínio canadense para programas civis e militares, com compradores pagando um prêmio de 15% a 18% pelo alumínio verde, que atende aos rigorosos padrões ambientais da OTAN e exigências metalúrgicas. Enquanto isso, fabricantes americanos enfrentavam custos crescentes. O Escritório de Orçamento do Congresso alertou que a volatilidade do preço do alumínio poderia gerar 1,3 bilhão de dólares em despesas não previstas para o Pentágono nos próximos 2 anos fiscais. A produção do F-35 em Fort Worth já sofria atrasos de 3 meses em entregas, em parte devido à escassez do alumínio de grau aeroespacial. Ottawa, contudo, não quis se limitar a ser apenas subcontratada em projetos americanos. Expandiu acordos bilaterais de defesa com Japão, Austrália e países da União Europeia, garantindo que seus materiais fossem incorporados às cadeias de produção aliadas, mesmo diante de mudanças políticas em Washington. Eles reduziram o risco das exportações de defesa como fizeram com suas cadeias industriais, avaliou o economista James Fian, da Memorial University. Essa combinação de integração econômica e segurança elevou o Canadá a uma posição rara, uma potência de médio porte com credibilidade industrial e diplomática para influenciar decisões dentro das alianças. Enquanto Washington se dividia internamente, Ottawa se preparava para unir essa vantagem de defesa ao seu setor de tecnologia verde, criando uma plataforma de domínio econômico e estratégico quase imbatível a curto prazo. No fim de 2025, Ottawa começou a consolidar seus 2 principais trunfos: liderança na cadeia de suprimentos de tecnologia verde e papel insubstituível na defesa aliada. A lógica era simples e poderosa. Países que dependiam do Canadá para veículos elétricos de ponta eram os mesmos que compravam alumínio aeroespacial e componentes militares. Ao alinhar suas políticas de exportação, o Canadá maximizava seu poder de negociação e fortalecia parcerias estratégicas duradouras. Dados federais mostraram que mais de 60% dos países que importam alumínio canadense de grau de defesa também adquiriram baterias ou carbonato de lítio canadense para veículos elétricos, uma sobreposição natural para alavancar negociações. Não foi coincidência. O Ministério da Inovação, Ciência e Indústria lançou em 2025 uma iniciativa de 1,8 bilhão de dólares para fomentar tecnologias de uso duplo, atendendo tanto mercados civis quanto militares, desde materiais leves para chassis e fuselagens até químicos avançados para baterias e propulsão naval. A iniciativa recebeu apoio na Europa e Ásia. O Ministério Alemão de Economia e Ação Climática destacou que as baterias canadenses usadas em modelos Volkswagen de nova geração compartilham 70% da cadeia de suprimentos com componentes certificados para uso aeroespacial da OTAN, simplificando logística e reduzindo custos. No Japão, a Mitsubishi Heavy Industries destacou que a dupla terceirização de alumínio para veículos elétricos e defesa no Canadá reduziu os prazos de aquisição em 25% e diminuiu a volatilidade cambial em mais de 15% ao ano. Para os Estados Unidos, essa integração aprofundou ainda mais a dependência.
Uma auditoria logística do Pentágono, vazada em novembro de 2025, revelou que quase metade dos fornecedores contratados de alumínio aeroespacial estão vinculados a empresas canadenses de tecnologia verde. Isso significa que qualquer interrupção, disputa comercial, ruptura política ou restrição de exportação poderia afetar simultaneamente a prontidão da defesa americana e sua competitividade em tecnologia limpa. Trata-se de um exemplo clássico de interligação da cadeia de suprimentos, alertou a coronel aposentada Laura Hughes, ex-estrategista de materiais do Pentágono, ao Defense News. Ao permitir esse nível de sobreposição, você efetivamente concede ao fornecedor duplo poder de veto. Ottawa, por sua vez, sustenta que isso é eficiência, não coerção. Porém, a cada novo contrato de dupla utilização assinado, o papel do Canadá como polo central na revolução da energia verde e na indústria de defesa de alta tecnologia se torna ainda mais sólido. À medida que o país se posiciona nessa rara interseção entre política climática, influência comercial e segurança militar, fica claro que seus próximos passos poderão redefinir não apenas a economia norte-americana, mas o equilíbrio global do poder industrial, deixando Washington com a decisão crítica de se adaptar ou ficar irreversivelmente para trás. A questão já não é se o Canadá manterá essa liderança, mas se os Estados Unidos estão longe demais para alcançá-lo. A ascensão canadense na guerra do alumínio é mais do que uma narrativa econômica. É um modelo de como uma nação de médio porte transforma estabilidade industrial, liderança em tecnologia verde e integração na defesa em um motor potente de influência global. Em menos de 2 anos, Ottawa deixou de ser um fornecedor confiável para se tornar um polo estratégico que Europa, Ásia e até mesmo os Estados Unidos não podem ignorar. Seus portos e ferrovias foram construídos para velocidade. Seus acordos comerciais são pensados para resiliência. Suas cadeias de suprimentos atendem tanto showrooms de veículos elétricos quanto hangares militares, sempre em ritmo acelerado. Enquanto Washington permanece atolada em um impasse político, o Canadá consolida mercados, molda políticas de alianças e se posiciona no centro da economia do século XXI. A pergunta agora é: o Canadá sustentará esse ritmo, e os Estados Unidos estarão dispostos, ou mesmo aptos, a recuperar o terreno perdido? Porque, se não, o centro de gravidade industrial da América do Norte poderá se deslocar permanentemente para além do paralelo 49. Essa ascensão do Canadá é fruto de uma estratégia inteligente ou reflexo da cegueira estratégica dos Estados Unidos? E você, o que pensa sobre isso? Deixe sua opinião nos comentários. Para continuar atualizado, veja o vídeo a seguir, tenho certeza que será perfeito para você.